Questão número 8. Vou só dar uma pausa para eu fazer o meu próprio quadro aqui. Fiz a minha tabela aqui e a letra A pergunta quais elementos são isótonos. Isótonos, você olha para esse N é de que? Nêutrons. Quais desses elementos têm a mesma quantidade de nêutrons? Eu vou olhar para essa parte aqui. Quais deles têm o mesmo número de nêutrons? O elemento 2 e o elemento 3. Então, quais são isótonos? 2 e 3. Letra B. Quais são isóbaros? Para você saber o isóbaros, letra A de massa. A minha tabela deu número de massa? Não, ela deu prótons, elétrons e nêutrons. Então, tem como calcular a massa? Tem sim. É só você calcular sabendo prótons e nêutrons. Aqui seria a massa. E vamos lá. A massa sempre vai ser a soma dos prótons com nêutrons. Então, o primeiro tem 13 mais 14, que dá 27. O segundo, 17 mais 10, que dá 27 também. E o terceiro tem 13 mais 10, que dá 23. Então, quais são os isóbaros que têm a mesma massa? É o 1 e o 2. Coloca aí 1 e 2. Quais são o mesmo elemento químico e qual é o nome dele? Para você saber quem é o mesmo elemento químico, elemento químico, você vai ter que lembrar quem é que vai dizer a identidade do seu átomo, o número de prótons. Então, para ser o mesmo elemento químico, tem que ser o mesmo número de prótons. Quem tem o mesmo número de prótons? 1 e 3. Então, 1 e 3 são o mesmo elemento químico. Letra D. Quantos elétrons tem o item 1 e o item 3? Seguinte, essa questão ela te disse que os elementos químicos são neutros. Olha aqui, ó, neutros. Eles são neutros. Quando eles são neutros, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Olha aqui. O 2 tem 17 prótons, então ele tem 17 elétrons. Se esse daqui tem 13 prótons, ele vai ter quantos elétrons? 13. Tem que ser igual. Se esse tem 13 prótons, ele tem quantos elétrons? 13. Também tem que ser igual. E essa foi a questão número 8. A questão número 9, ela já vai ser sobre os modelos atômicos. Vamos começar aqui falando sobre o Dalton. Dalton tinha um modelo atômico chamado bola de bilhar. Ela era uma bolinha maciça, ou seja, dentro tinha um material preenchendo ela não era vazia, não era oca, não poderia ser dividida ao meio, não poderia ser quebrada. Esse era o átomo do Dalton. Essa é a estrutura dele, essa estrutura aqui. Tinha presença de cargas elétricas? Não tinha, então você põe sem cargas elétricas. Dalton não sabia sobre positivo e negativo. Ele achava que o átomo era a menor coisa que existia. Então, para ele, não tinha nada menor do que o átomo. Ele é dividido em quais partes? O átomo do Dalton, ele não é dividido em partes. Ele só é uma única parte, que é o átomo inteiro. Como se comportam os elétrons? Os elétrons não se comportam de jeito nenhum porque eles não existem. Não existem elétrons nessa época. Agora a gente vai pro Thomson. Thomson tinha um modelo chamado pudim de passas. Por quê? Porque para ele o átomo era uma grande massa que parecia um bolo. Essa massa seria completamente positiva e inserido na cobertura desse pudim estariam os elétrons. O Thomson, nome popular é pudim de passas. A estrutura é essa aqui que eu desenhei para vocês.
As cargas elétricas. Ele foi o primeiro a descobrir as cargas positivas e negativas. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque ele foi o primeiro a falar sobre isso. O primeiro cientista que descobriu que existiam cargas elétricas, ou seja, existiam coisas menores do que o átomo, que é o próton e o elétron. É dividido em quais partes? Ele não é dividido em partes, ele é só essa massa enorme, que é essa massa positiva, e os elétrons em cima. Como se comportam os elétrons? Os elétrons não se movem. Eles ficam inseridos nessa massa. Agora, o Rutherford tinha um sistema, o modelo dele se chamava átomo nucleado. Por quê? Ele foi o primeiro cientista a descobrir o núcleo. Antes do Rutherford não existia núcleo. Então, no átomo dele, o núcleo é positivo, com prótons, e ao redor desses prótons ficam girando os elétrons, que são negativos. Mas, olha só o que o Rutherford fez. Tinha cargas elétricas, sim, tinham cargas positivas e negativas, que o Rutherford sabia disso porque o Thomson falou. Ele é dividido em núcleo. O núcleo é onde tem os prótons. E eletrosfera. A eletrosfera é essa grande nuvem por onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Só que ele errou o comportamento dos elétrons. Para ele, os elétrons giram aleatoriamente. E isso não é verdade. Então veio o Bohr, que é o último cientista, e ele propôs um modelo atômico chamado de sistema solar. Nesse sistema solar era parecido com o do Rutherford porque ele tinha um núcleo também, um núcleo positivo. Já sabiam que tinha nêutrons porque o James Chadwick descobriu isso. E eles também descobriram que a grande contribuição do Bohr foi dizer que existiam camadas organizadas ao redor do núcleo, e essas eram camadas de energia que pareciam com a órbita dos planetas. A órbita dos planetas foi comparada com as camadas de energia. Então, sim, no modelo de Bohr existiam cargas positivas e negativas também. Existia núcleo e eletrosfera. E esses elétrons giram nas camadas. Mas existia uma única condição para um elétron sair da sua própria camada e ir para outra. Os elétrons só saem da sua camada. Aí você já sabe a resposta, porque a gente falou sobre isso na aula. Se acontecer o quê? Só sai da sua camada se ele ganhar ou perder o quê? Energia. Se ele ganhar ou perder energia, ele consegue migrar. Inclusive, é isso que acontece nos fogos de artifício. O que está acontecendo nos fogos de artifício? Você tem vários elétrons que estavam nas suas próprias camadas e eles vão recebendo e perdendo energia e eles vão migrando. Quando esse elétron migra de uma camada para outra, ele libera luz. E essa luz é o que você vê nos fogos de artifício. E quem que explicou isso foi o Bohr. Foi o cientista que tornou possível essa explicação. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários no vídeo, tá bom?